Bom dia, gente. A paz. Tá todo mundo bem? Tenham todos um excelente dia. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é um baby doll. Né? Isso aqui é um baby doll. E hoje nós vamos começar a série, né? Prosperidade depois dos 40. E eu vou começar te contando o trauma que eu tive com o baby doll, né? Que foi um dos impedimentos, né, para a prosperidade financeira na minha vida. Ou seja, esse trauma, ele me impediu de investir corretamente o meu dinheiro. Ele não me impediu de ganhar dinheiro, mas ele me impediu de investir corretamente o meu dinheiro. Aqui é um baby doll. E depois, gente, eu quero até que vocês deem um tema, né, para esse vídeo, para essa aula, né, que vai ser postada lá no YouTube, né? E eu quero que vocês me ajudem a dar um tema para essa aula, né? Então vamos lá para o baby doll. O que aconteceu, gente, com o baby doll? Quando eu tinha 11 anos de idade, eu fui conhecer o mar pela primeira vez. Na verdade, eu não fui conhecer o mar. Minha mãe me permitiu ir com uma família, né, que tinha dinheiro, e eles tinham uma filha pequena, e eu fui para olhar essa menina, né, de 1 aninho na época. Essa menina tinha 1 aninho e eu tinha 11 anos. Então, assim, era bem comum naquela época, né? Eu tenho hoje 45 anos, isso aconteceu há mais de 30 anos. As pessoas pegarem as meninas, né, que moravam na roça, como eu, e não tinha uma condição financeira boa, para, né, trabalhar como babá e tal, e outras coisas, né? Então, eu fui para a praia, né? Primeira vez, 11 anos e tal, e eu tava na expectativa, eu ia ver o mar, né, conhecer o mar e tudo mais. Mas eu não sabia que ali, né, depois de algum tempo, eu ia, né, desenvolver um trauma por causa daquela viagem. Então, o que aconteceu, gente? Eu fui pra praia de baby doll, entendeu? Eu não tinha biquíni. As pessoas que me levaram, né, elas tinham condições de comprar 200 biquíni, uma quantidade enorme de biquínis. Mas elas preferiram, né, eu não usar, eu não tinha calça, eu não tinha shorts, porque na minha igreja não permitia que usasse calça, usasse short na época. Então, o que eu tinha era um baby doll. E aí ela disse assim, não, você vai de baby doll. E eu fui pra praia de baby doll, né? Aí o que aconteceu comigo na praia de baby doll, né? A praia cheia de gente, uma praia que frequentava pessoas de uma classe média, né, de alta. E outras pessoas, amigos desta família que eu estava, também foi pra praia, né? Então, o que aconteceu quando eu entrava na praia, no mar? Primeira vez que eu entrei no mar, o mar, a água, tirava o meu baby doll. E eu suspendia ele, eu puxava, né? Então, aqui ficava a parte de cima tudo transparente e embaixo eu puxava e segurava, ficava segurando. Eu tava de calcinha e de baby doll, né? E eu ali, na maior inocência, né, 11 anos e tal, a menina da roça, eu comecei a sentir vergonha. E depois as pessoas que estavam ali junto e tal, elas começaram a rir de mim, né, que o meu baby doll estava caindo. Gente, eu lembro até hoje da risada daquela mulher, rindo de mim, porque o meu short estava caindo. E aí uma pessoa disse assim pra ela, pra moça que me levou, né? Por que você não compra um biquíni pra ela, né? Ela tá tomando banho de baby doll e tal, tal. Nada foi feito, né? No outro dia, praia de novo. Lá vou eu com o baby doll novamente, né? E o que aconteceu? Essa pessoa levou um biquíni pra mim, a outra pessoa. Mas o biquíni era da filha dela e o biquíni era grande. Eu vesti o biquíni. Só que o biquíni também caía, né? Eu ia pra praia, tomava o banho no mar e o biquíni caía. E eu segurava o biquíni. Por que que eu vou te contar isso? Por que que eu estou te contando isso? E você vai... Aí você pergunta, mas você não vai dar aula de educação financeira, né? Como prosperar financeiramente depois dos 40 anos, né? Por que a história do baby doll, né? Por que que você está contando? Porque assim, essa primeira aula eu quero te falar sobre bloqueios, né? Bloqueios que você tem e que te impede de prosperar financeiramente e também em outras áreas da vida, né? Então assim,
eu tenho vários bloqueios, vou te contar todos os bloqueios que eu passei na infância, né? E que me impediram de administrar o meu dinheiro de forma correta. E você pode se identificar aí com algum bloqueio que você tem e isso tem te impedido de investir seu dinheiro corretamente. E você trabalha, mas você não consegue poupar nada, muito pelo contrário, você está endividado, você não tem nenhuma reserva de emergência, você não tem investimentos, você não tem casa, você não tem terras, você não consegue, você não sabe administrar o teu dinheiro porque você foi bloqueado lá no passado. Então, assim, qual foi o primeiro bloqueio que eu tive ali, né? O bloqueio da vergonha. Eu fui envergonhada. As pessoas riam de mim. Eu lembro dessa risada, né? E aí também eu vou te contar mais à frente como eu superei tudo isso, mas depois de 30 anos mais ou menos, né? Eu fui superando, né? Como eu fui superando todos os traumas para começar a saber administrar o meu dinheiro aos 40 anos de idade. Agora eu tô com 45, né? Então, assim, professora de administração financeira, ensinando alunos, dando aula, ensinando tudo sobre finanças, né? Mais de 20 anos de experiência, mas eu não conseguia administrar o meu dinheiro. Eu conseguia ganhar dinheiro, né? Fazer dinheiro, ganhar não estava pedindo. Fazer dinheiro, fiz muito dinheiro, mas ele exalava porque eu investia de forma errada. O que aconteceu com a questão do Baby Doll? Eu comecei a comprar, né? Eu cresci, né? E completei 18 anos, comecei a trabalhar, né? A fazer dinheiro. E o que aconteceu? Eu comecei a gastar o meu dinheiro excessivamente com coisas, né? Com coisas que não geram nenhum tipo de lucro, né? Então, assim, eu gastava excessivamente. E um dos meus gastos, que eu vou te falar, todos os gastos que eu sempre tive eram excessivos, o que fazia com que eu não conseguisse fazer nenhum tipo de investimento, era os biquínis, por exemplo. Eu tinha coleção de biquínis, entendeu? Então, assim, aquela vergonha que eu passei me criou um bloqueio de autoestima, né? Então, assim, eu não queria que ninguém risse de mim. Muito pelo contrário, eu queria que todos me olhassem, me aplaudissem e me desejassem. Então, assim, ia pra praia, ia pra piscina, viajava muito, vários biquínis, vários maiô, vários modelos, entendeu? Corpo bem malhado, tudo muito bem malhado. Por quê? Porque eu tinha necessidade, né, de aprovação. Necessidade de aprovação. Várias pessoas que estão me ouvindo nesse momento têm necessidade de aprovação. Então, por exemplo, se o seu dinheiro tá lá na conta de investimento, como eu tenho contas de investimento, ninguém tá vendo, ninguém sabe que você tem dinheiro na conta de investimento. Mas, se você sai todos os dias, por exemplo, você tá na praia todos os dias com um biquíni, as pessoas estão vendo. Todos os dias você está com uma bolsa nova, com um sapato novo, com uma blusa nova, né? Com o carro que você não pode ter ainda, mas você tem, você está endividado, mas você tem, porque você teve bloqueios e agora você tem necessidade de autoafirmação, necessidade de aprovação, entendeu? Então você quer ser aprovado e a forma que você tem de ser aprovado é mostrando que você tem, né? Que esse ter aí é meio que confuso, né? Você tem esse monte de biquíni como eu tinha, um monte, depois eu vou te falar da quantidade de calças jeans que eu tinha, de sapatos que eu tinha, bloqueio da casa, né? Porque que eu fui morar numa casa tão grande e pagava um aluguel tão caro. Todos esses bloqueios que nós temos, e aí nós não esperamos, né? Ter a condição, né? De ter tudo isso, porque assim, tem gente que pode ter 100 biquínis. E não vai fazer falta, ele vai ter a conta de emergência, ele vai ter investimento, ele vai ter plano de saúde, ele vai ter o carro em dia, tudo em dia. Porque ele chegou num patamar que ele pode ter isso. Mas a maioria dos brasileiros não. Eles estão endividados e eles estão vivendo uma vida que eles não podem arcar. Você tá entendendo? Então, como que você vai prosperar em todas as áreas da sua vida? Aí a gente fala da financeira, a gente fala da prosperidade no casamento, a gente vai falar da prosperidade com os filhos, né? Da prosperidade em relacionamentos, em amizades, quando você curar os seus bloqueios, né? Então, assim, quais foram os bloqueios que você teve, né? Quantas pessoas
te bloquearam lá no passado. Eu falo assim, a menininha de Baby Doll. A menininha de Baby Doll ficou ferida. E essa menininha, ela era uma menininha agressiva. Ela era uma menininha cheia de querer realizar as coisas para poder cobrir aquela ferida, né? Então, como é que eu cobria aquela imagem da menina tomando banho, né? E puxando o Baby Doll? Comprando. Então, eu comprava, né? E eu precisava mostrar para a sociedade, né? Nos lugares que eu ia, que eu podia, né? Que eu podia estar em lugares bons, que eu podia ter vários biquínis, que eu podia ter vários sapatos, várias roupas. Mas o que aconteceu com tudo isso? Eu gastava o dinheiro excessivamente, né? E o tempo foi passando, eu comecei a trabalhar, gente, com 18 anos. Eu hoje tenho 28 anos de contribuição, né? Eu tive vários empregos, ou seja, eu trabalhava em 3 lugares às vezes, né? Aula em uma faculdade, aula em outra, aula no colégio, né? E eu tinha, assim, muitos empregos. Eu sempre soube fazer dinheiro, né? Que depois eu vou te contar sobre isso, como é você ter essa questão de capacidade geradora de riqueza, né? Mas aí você não sabia administrar esse dinheiro, não sabia fazer ele render. Ou seja, eu não sabia multiplicar. E aí já vai a dica, se você não souber multiplicar o teu dinheiro, você não vai conseguir ter, né, um patamar alto, uma reserva do jeito que você quer ter, né? Nas próximas aulas, né, porque eu vou fazer aula sobre etapas, aí eu vou falar sobre metas, né, quanto você quer ter, quanto você quer poupar, quais são as formas de investimento que você pode fazer, né? Qual é a sua meta? Você quer ter 1 milhão? Você quer investir, né, e ter 1 milhão? Você quer 500 mil, né? Então, assim, você vai ter traçado, né, todas as metas que você quer ter, mas primeiro você precisa se livrar dos bloqueios que você tem. E aí você pode me fazer uma pergunta: como foi que você se livrou? Como foi que você se curou, né? Do bloqueio da vergonha, do bloqueio da autoestima, né? Dos gastos excessivos, né? Gente, eu acredito na Bíblia e eu sou uma seguidora de Jesus Cristo e eu estudo a Bíblia. E esse livro aqui, ele contém o manual para todas as áreas da tua vida. Se você meditar nele, se você ler e praticar, você vai conseguir. Porque assim, tá cheio de gente lendo até muito pouco, ouvindo a Bíblia, indo à igreja, mas a prática é muito pouca, né? E esse livro aqui, ele é um manual de prosperidade, entendeu? Prosperidade em todas as áreas da sua vida, né? O Senhor nos fez para ser prósperos e prósperos em todas as áreas das nossas vidas. Ah, mas você não vai ter... Não, vamos ter problemas, mas nós vamos saber administrar os problemas, entendeu? Leituras. Quando eu me propus, né, a fazer a minha meta junto com meu esposo, né, de rendimentos, de investimentos, de ter, né, eu só vim ter casa, terra, investimento depois dos 40 anos. Eu comecei a fazer leituras, gente, só sobre finanças. Esse livro aqui, por exemplo, do Napoleão Hill, tem mais de 1 ano que eu estudo esse livro, né? Mas estudo e vou colocando em prática, né? Pense e enriqueça. Por quê? Tá tudo na mente. Então, se a tua mente tá bloqueada, você não vai conseguir enriquecer, né? Você não vai conseguir prosperar. E quando eu falo de riqueza, gente, pense, eu não estou falando só riqueza de dinheiro, mas dinheiro é necessário e a gente precisa. Mas eu estou falando da prosperidade em todas as áreas da sua vida, né? Então, assim, a mente, tudo começa na mente. Você é o que você pensa, né? Então, como eu pensava que eu era aquela garota que ficou lá envergonhada, assim a minha mente era programada, né? Você nunca mais vai ser envergonhada. Você precisa comprar muitos biquínis, você precisa comprar muitas roupas para você não ser envergonhada. A minha mente, ela pensava nesse formato. E aí depois eu vou gravar uma aula te informando, né, te ensinando como é que eu me comporto agora, né? Depois que eu passei a estudar a Bíblia, né, que é a minha principal
o meu principal manual, a minha regra de fé e a minha prática. E depois que eu me propus a ler, né? Tem um outro livro também que eu vou comentar com vocês, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, Mente Milionária, ou seja, uma série de livros que eu li, né? E fui colocando pontos em prática para transformar a minha vida em uma vida, né? Do jeito que eu sonhei, com prosperidade no casamento, com a maternidade que eu sempre sonhei, né? Vou também gravar o vídeo te ensinando que filhos não são empecilhos para você enriquecer, né? Para você prosperar. E você também, vou te ensinar a você fazer metas de curto, médio e longo prazo, né? Eu tenho investimentos que é para ser colhidos daqui a 15 anos, outros daqui a 5 anos, outros daqui a 1 ano, né? São planejamentos. Adiamento de compras daquilo que a gente não precisa. Todas as vezes que você vai comprar, você vai perguntar, eu realmente preciso disso aqui? E aí eu já vou te dizendo, quantos biquínis você tem, Lúcia? Eu tenho 2. Ó, eu tenho esse biquíni aqui, só tenho 2, viu? E tenho esse maiô aqui, eu só tenho 2. Você pode ter mais, Lúcia? Possa, mas eu não quero. Eu não sinto necessidade, entendeu? Isso aqui me basta. Eu repito, eu não tenho problema. Porque a minha mente, ela não está mais, né? Aquela garotinha cheia de trauma, Jesus curou. O trauma foi curado, né? E assim, depois que os traumas foram curados, que tudo isso, o perdão, gente, eu tive que perdoar essa pessoa. Eu tinha muita mágoa dessa pessoa. Mas assim, o que que eu aprendi? As pessoas só dão aquilo que elas têm. O que é que ela tinha para me dar, né? O que é que essa família tinha para me dar? Tem gente que é rico só de dinheiro. A única coisa que ele tem é dinheiro. Ele não tem outra coisa para oferecer, entendeu? Então, assim, eu tive que perdoar essa pessoa, né? E hoje eu lembro, assim, tranquilamente, né? Eu sempre penso assim, ela não fez propositadamente. Ela nem pensou que estava me ferindo, me machucando, entendeu? Porque, na verdade, às vezes a pessoa não pensou nisso. Realmente ela achou ali que eu tomar banho de baby doll na praia era algo natural, que não ia me prejudicar, entendeu? Então, assim, vai aí, volta aí. Teve muita coisa que as pessoas fizeram contigo, que os teus pais fizeram, os teus irmãos, os teus amigos, os teus irmãos de igreja, e eles nem perceberam que estavam te ferindo tanto. E você vai me dizer, Lúcia, sim, eles perceberam, eles fizeram propositadamente, e daí? E daí que você tem que deixar lá o passado, entendeu? E olhar para frente e seguir. E você precisa entender que Deus tem o melhor para você, entendeu? Deus quer que você tenha uma vida abundante, próspera, né? E os meus vídeos não serão só uma aula, só simplesmente uma aula de finanças, não. Os meus vídeos eu vou pedir para que o Espírito Santo entre em você, onde você estiver assistindo essa aula agora. E que todo bloqueio seja curado em nome de Jesus. Bloqueio da paternidade, bloqueio da maternidade, bloqueio da escassez, que nós vamos falar sobre todos eles. O Senhor vai te libertar. E você vai ter prosperidade no seu casamento. Você vai ter prosperidade na maternidade. Você vai ter prosperidade financeira. Se você deixar o teu passado para trás. Eu vou ler aqui, gente, que eu gosto muito, né? Isaías 61:7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. O Senhor só quer te honrar, entendeu? No lugar da tua vergonha, Ele quer te honrar. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Alegre-se nesse dia. Talvez você esteja aí me assistindo e você está muito triste, você está deprimido, você está sem norte, sem rumo, mas nesta hora o Senhor está aí, né? Entrando na tua casa, entrando na tua mente, e dizendo para você, filho amado, filha amada, eu te criei para a prosperidade. Eu te criei para ser feliz. Eu sou um Deus que muda a história. Eu sou um Deus que continua fazendo milagres. Se é de um milagre que você precisa, o Senhor vai fazer para você.
Se é de força que você precisa para mudar o rumo da tua história, o Senhor vai te dar força nessa manhã. O Senhor vai te dar força. Porque quando eu comecei a trabalhar todos os meus bloqueios, quando eu aceitei a Jesus e tive um encontro com Ele face a face, eu tinha 30 anos. Eu já tinha amargado muita coisa na minha vida. Eu já tinha feito decisões que me custou preços altíssimos, que me custou depressão, que me custou desânimo, que me custou não ter mais meta, não ter mais ânimo. Mas nesta manhã, do mesmo jeito que o Senhor me curou, do mesmo jeito que o Senhor mudou a minha vida, que eu consigo, escrever e traçar todas as minhas metas, o Senhor está te curando aí. Receba esta palavra nessa manhã. Seja desbloqueado agora. Teu trauma nesta manhã vai sair em nome de Jesus. Você não nasceu para viver chorando. Estou chorando agora porque o Espírito Santo está tomando conta desse ambiente, ele vai tomar conta da tua casa. Você não nasceu para ser triste, você não nasceu para ser envergonhado, você não nasceu para ser deprimido, você não nasceu para isso, você nasceu para prosperar, você nasceu para liberdade. Cristo veio e morreu para te dar a liberdade, para que você seja livre. Então, nesta manhã, receba esta palavra. Eu quero ler aqui uma citação deste livro, gente, que eu gosto muito. Ninguém é derrotado, a menos que aceite a derrota como realidade. Ninguém é derrotado, ao menos que aceite a derrota como realidade. E o que é que eu quero dizer com essa frase do Napoleão Hill? Você não é um derrotado. Você que aceitou a derrota. Mas o Senhor não te fez como derrotado. O Senhor te fez para a prosperidade. O Senhor te fez para que tenha abundância, para que você desfrute do melhor dessa terra. E é isso que eu tenho nesta manhã para te falar. Eu quero orar por você. Eu quero que você feche os seus olhos onde você estiver. Eu quero que o Senhor trabalhe na tua mente agora. Uma mente que está cativa, uma mente que está aí sem ter boas perspectivas. Então, nesta manhã, eu quero orar por você. Senhor, eu quero pedir nesta manhã, por estas pessoas que estão me assistindo e que está com a mente cauterizada, Pai, que a mente não consegue avançar, a mente está bloqueada, Satanás bloqueou, mas nesta manhã será desbloqueada em nome de Jesus. Eu oro por você, eu acredito que o mesmo Deus que desbloqueou a minha mente fez a mente dele. Você tem a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Então a tua mente ela vai começar a pensar positivo. Pense e enriqueça. Pense e seja feliz. Pense e seja próspero. Enche a tua mente de coisas boas. A palavra do Senhor diz: traz à memória tudo aquilo que te traz esperança. Esquece o teu passado. Não é que você vai ter amnésia e não vai se lembrar. Eu tô te contando algo do passado. Esse baby doll é algo do passado, mas ele não me traz mais nenhuma dor. Porque o Senhor levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas iniquidades, todos os meus traumas. E hoje eu sou uma mulher feliz, realizada em todas as áreas da minha vida. E é o que eu desejo em nome de Jesus para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. Seja agora preenchido pelo Espírito Santo e a tua mente seja tomada de tudo que te traz bem, de tudo que te traz a esperança. Não desista. Você não nasceu para desistir. Não desista no meio da caminhada. A caminhada é difícil, você vai ver que nessa série você vai ver que eu enfrentei vários problemas, mas eu não desisti em nenhum momento. Se você não desistir, você vai colher os frutos. Era só uma aula, mas o Espírito Santo está falando com você de uma forma diferenciada nesta manhã. Eu encerro por aqui essa primeira aula introdutória. Vou postar esse vídeo no YouTube, vou postar no Instagram, e aí você assiste ele completo no YouTube e compartilha com algumas pessoas que querem ter prosperidade. Eu tô gravando sobre prosperidade depois dos 40, mas você que tem 20, 30 pode assistir e ver que nunca é tarde para mudar de vida. Deus te abençoe.
em nome de Jesus.